respondendo as perguntas que vêm através de uma pesquisa que eu mando para você no seu e-mail ou então nos grupos de WhatsApp. Veio uma muito boa. Qual é o maior desafio e a maior recompensa de trabalhar com a Lei Geral de Proteção de Dados? Vamos começar pelo desafio, afinal de contas é uma notícia ruim, uma notícia boa. Vamos começar pela notícia ruim e terminar com a notícia boa. Então vamos lá, qual que é o maior desafio? Eu já fiz alguns vídeos falando sobre isso, mas é sempre bom lembrar. Fazer um processo de adequação à LGPD não é um mar de rosas, não é um céu azul com as nuvenzinhas cor-de-rosa, é um desafio e demora mais ou menos de 6 meses a 3 anos um processo de adequação inteiro. Silvia, por que demora tanto? Porque muitas vezes a empresa ela tem resistência e também ela não tem a prioridade de trabalhar com isso. A prioridade dela é diminuir custo, aumentar lucro, e quando ela entende que quando ela faz um processo de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados, ela vai ganhar a governança de presente caso ela não tenha. Como assim, Silvia, governança? Tem um artigo na Lei Geral de Proteção de Dados que diz que a governança em privacidade ou a governança dos dados deve estar integrada com a governança corporativa. Como eu vou fazer essa integração se a empresa não tem governança corporativa? Por causa disso, a gente sempre brinca, quando você contrata um processo de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados, essa empresa vai ganhar de presente a governança corporativa. Olha que interessante. E no fim do dia, o que o empresário quer? Aumentar o lucro, diminuir custo. E quando você diminui custo, obviamente você aumenta o lucro. E olha que coisa interessante. Quando você organiza a sua governança corporativa, como reverberação, como consequência básica, você vai aumentar sim o seu lucro, vai diminuir o seu custo. Isso é consequência natural da governança corporativa. Só que, infelizmente, a maioria das empresas no Brasil, e isso é uma estatística, não tem uma governança corporativa correta. Mas esse é o desafio, Silvia? Não, eu só dei uma introdução para falar para você qual é o maior desafio. O maior desafio é lidar com o ser humano. O ser humano ele é resistente à mudança, então como é que vem uma pessoa do além, que nunca esteve aqui, não entende como a empresa funciona e vem mudar os processos, vem mudar tudo que eu sempre fiz do mesmo jeito? E a gente brinca que isso é a síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu vivi assim, eu sou sempre assim, Gabriela. Então, muitas empresas e muitos empregados dessas empresas têm a síndrome de Gabriela. Ele sempre fez desse jeito. E quem é você, forasteiro, que vem me dizer como eu tenho que fazer o meu trabalho? Então, não somos nós que estamos dizendo, é uma lei federal que tem reverberação na Constituição Federal que está dizendo. Então, sim, se a sua postura, se os seus processos estão contra uma lei federal e a Constituição Federal, você vai ter que mudar. E essa mudança é que é o maior desafio. As pessoas tendem a fazer as coisas como sempre fizeram. Mesmo que você faça um treinamento, se você não estiver constantemente monitorando esse comportamento, as pessoas tendem a voltar a fazer as coisas como eles sempre fizeram. E isso é muito importante você entender. Um outro desafio muito grande é você lidar com o ego das pessoas. As pessoas têm um ego, então elas acham que elas dominam, elas sabem mais e às vezes entram em competição. E você vai encontrar essa competição muito alta com o pessoal do jurídico. Eles acham que sabem tudo sobre lei e muitas vezes não entendem especificamente da Lei Geral de Proteção de Dados, que tem muitos requisitos. E aí, para dar um de entendido, eles leem meia dúzia de blogs ou de artigos e acham que já entenderam tudo. Só que a Lei Geral de Proteção de Dados, ela tem muitos requisitos, muitos detalhes, muitas especificidades. Eu já estudo essa lei há 5 anos e cada vez que eu dou uma aula, que eu faço uma maratona, que eu me debruço mais profundamente sobre um artigo, eu vou descobrindo coisas novas. Então, não é simplesmente ler a Lei Geral de Proteção de Dados, que é o que geralmente o jurídico faz, e ele quer entrar em choque com você, como se você fosse alguém que estivesse contrapondo ele, ou fosse como que eu vou dizer?
um inimigo, não é um inimigo, tem um concorrente dele, e na verdade não. Deixa o jurídico lá, ele vai continuar fazendo o trabalho incrível dele, você está ali apenas para fazer o processo de adequação. Então você tem que criar, no momento que você vai fazer o primeiro passo do processo de adequação, que é a conscientização, crie empatia, crie conexão com todos os empregados, com toda a diretoria, com o nível alto e com o nível baixo dessa empresa, que você vai ter muito mais facilidade para que eles colaborem com o processo de adequação e não sejam opositores dele, que te daria muito trabalho. Então, resumindo tudo isso que eu falei, o maior desafio é lidar com a resistência do ser humano à mudança. E qual seria então algo que você ganha, que você perde se você não souber lidar, e o que você ganha? Qual é a recompensa que você ganha trabalhando com a Lei Geral de Proteção de Dados? Antes de eu explicar qual é a recompensa, deixa eu me apresentar. Eu sou Silvia Brunelli e neste canal eu ajudo profissionais a se sentirem seguros para adequar qualquer empresa de qualquer porte à Lei Geral de Proteção de Dados. Independente da sua profissão, você pode agregar esse conhecimento e esse conhecimento vira um novo serviço que você pode oferecer ao teu empregador ou às pessoas que já são seus clientes e aumentarem até R$18 mil seu ganho mensal. E qual seria a recompensa de trabalhar com a LGPD? Além do ganho mensal, que é muito bom, você vai ganhar autoridade. Como assim autoridade, Silvia? A Lei Geral de Proteção de Dados é uma lei muito nova. Tem pouquíssimos profissionais trabalhando com isso no mercado. E a gente sabe, né? Tem aquele velho ditado: quem chega primeiro toma água limpa e fresca. E estamos nesse ponto. São poucos profissionais, o mercado demanda mais de 350 mil profissionais, não temos nem 15 mil profissionais, aliás, desses 15 mil, muitos começaram e pararam no caminho. Isso significa que é um mar azul. É uma oportunidade enorme. E você sabendo se colocar nesse mercado, estudando e mostrando o seu valor, você vai criar autoridade. E quando você cria a autoridade e você vai apresentar o valor do teu trabalho, ninguém vai achar caro, porque eles enxergam em você uma autoridade percebida. É uma pessoa notória no mercado, é uma pessoa que está desde os primórdios nesse mercado. E quem chega antes, com certeza, consegue os melhores lugares. Silvia, ora, se a lei já tem 3 anos e meio que ela está em vigor, será que ainda dá tempo da gente se transformar em autoridade? Deixa eu te falar uma coisa. Você conhece o Código de Defesa do Consumidor? Então, o Código de Defesa do Consumidor é de 11 de setembro de 1990. Olha, vai fazer 34 anos. E ainda hoje existem profissionais que começam a trabalhar com defesa do consumidor 34 anos depois e se dão muito bem. Imagina uma lei que é muito semelhante ao Código de Defesa do Consumidor no sentido de mudar todos os processos internos de todas as empresas privadas e públicas e também tem o mesmo impacto nos processos, também demanda esse grande número de profissionais trabalhando e só tem 3 anos e meio. Ora, comparar uma lei de quase 34 anos com uma de 3 anos e meio, que está em vigor há 3 anos e meio, é muita diferença. Então, sim, é o melhor momento. Ontem foi o melhor momento, mas hoje ainda é o melhor momento e amanhã talvez não será tanto. Então, não procrastina, começa hoje a estudar sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Inclusive, nós estamos fazendo a maratona de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados. O link para você se inscrever nesse curso gratuito que vai te ensinar tudo, do zero, da teoria até a prática, para você se sentir seguro para adequar qualquer empresa de qualquer porte à Lei Geral de Proteção de Dados, está acontecendo. Clica no link que está aqui, se inscreve, participa e crie também você não só uma renda muito atraente para você todos os meses, como também autoridade nesse mercado. E a gente se vê amanhã no próximo vídeo.